Bom, pessoal, então vamos começar a live de hoje. Hoje é feriado, né? Amanhã é quarta com cara de segunda. Vamos falar um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das competências, né? Dentro das questões ambientais. A gente tem diferentes competências e as competências elas são trazidas pela legislação. Então, não sou eu, a Roseli, nem é o técnico do órgão ambiental que cria a competência do processo, né? A competência ela tem atribuição legal, ela está na lei. Muitas vezes, por que eu quis trazer esse assunto hoje? Muito se fala sobre isso. Ah, mas eu recebo muitas perguntas nesse sentido. A pergunta que eu mais recebo assim, disparado, é: se tem licença ambiental, precisa cadastro técnico do IBAMA? Mas eu já tenho cadastro, eu preciso fazer licença? Mas eu já tenho licença, eu preciso fazer cadastro? Então, isso eu já respondi inúmeras vezes, né? Nós estamos falando de coisas totalmente distintas, né? Totalmente diferentes. Então, não dá para comparar as duas coisas. Tem vídeo onde eu falo sobre isso, não vou entrar nesse detalhe hoje. Hoje, a questão que eu quero abordar com vocês é o conflito de competências que a gente tem em processos que são específicos e muitas vezes a gente desconhece. Então, geralmente os conflitos de competência eles acontecem onde? Né? No licenciamento entre os estados e os municípios. Por quê? Porque o resto está muito claro. O Cadastro Técnico Federal é o IBAMA, ponto final. Não tenho que discutir, não tenho que inventar roda. Né? Eu tenho que fazer inventário, é CINIR, ponto final. Não tenho que discutir, não tenho que inventar roda. Agora, quando começa a se falar em licenciamento, fica aquela dúvida, né? E para mim é uma coisa muito óbvia, mas eu percebo que tem muitos clientes que questionam isso. Mas eu tenho uma licença do município, eu preciso fazer a licença da FEPAM. Mas eu tenho licença da CETESB, eu preciso fazer uma licença do município. Se tem esse questionamento, isso, de certa forma, ele não está claro para todo mundo. Então, a gente precisa entender. E quando eu falo que a gente precisa entender, assim, a gente precisa entender mesmo. Como é que a gente entende uma coisa? Sabendo por quê, né? Sabendo de onde ela vem. Porque não adianta eu largar para você no abstrato, né? Se as coisas, se a gente não sabe o fundamento, não sabe onde encontrar aquilo, perde o sentido e a gente realmente não entende nada. Quando a gente fala de competência no licenciamento ambiental, a gente está falando da Lei Complementar 140. Na Lei Complementar 140, a gente tem todas as atribuições, tá? Então, assim, quem não olhou a Lei Complementar 140, gente, eu tenho um monte de vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a Lei Complementar 140. Eu tenho o curso de licenciamento, onde eu destrincho toda a Lei Complementar 140. Por quê? Porque tem muita informação lá que é bastante relevante e a gente precisa considerar. A Lei Complementar 140, ela traz as atribuições, ela diz quem vai fazer o quê. Então, se você olhar lá nos incisos do artigo 7º, por exemplo, você vai encontrar as atribuições da União. O que são ações da União? Se você vai olhar no artigo 8º, você vai encontrar as ações dos estados. E se você vai olhar no artigo 9º, você vai encontrar as ações dos municípios. Quando a gente fala em licenciamento ambiental, a gente fala em competência que é específica, ou seja, se eu tenho, se o meu impacto da minha atividade é um impacto local, o meu licenciamento é feito pelo meu município. Se o meu impacto é um impacto maior, o meu licenciamento, eu tenho um potencial poluidor muito grande, e a legislação do meu estado não entende que aquilo é um impacto local, então eu vou ser licenciado pelo estado. Se eu estou numa área entre dois estados, ou se eu estou em áreas específicas do licenciamento é a União, é o IBAMA que vai me licenciar. Mas, Eli, aonde está isso? Lei Complementar 140, artigo 7º, 8º e 9º. Então, a gente fechou isso aqui, tá? Como eu já fiz muitas lives falando sobre isso, não vou falar sobre isso agora. A gente vai falar de casos específicos. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes, né? Eu tenho uma lei, eu tenho uma resolução com o SEMA lá do meu estado, que diz quais são as atividades passíveis de licenciamento pelos municípios, ou seja, o que é impacto local. Se eu tenho uma atividade e eu preciso montar o processo de licenciamento dessa atividade, lembrando, pessoal, também que isso é muito importante,
consultor ambiental, profissional da área ambiental, não faz licenciamento. O licenciamento é um processo que começa com a elaboração, com o protocolo desse processo, com a solicitação no órgão público, com a análise do órgão público e com a emissão da respectiva licença, tá? Então, assim, não faz processo mesmo, que todo mundo diz, eu faço licenciamento. Não, você não faz licenciamento. Você elabora o processo que lá no final vai dar origem a uma licença. Você faz parte da cadeia do processo de licenciamento, mas licenciamento você não faz, tá? Não tem. Imagina, se você tivesse licenciamento, você tinha uma banca lá na praça e ficava carimbando, dando licença para todo mundo, porque isso é dar licença, não é? Você não faz isso. Você é parte de todo um sistema, de um conjunto de engrenagens que lá no final vai emitir uma licença. Mas você não faz licenciamento, combinado? Então vamos combinar que a partir de hoje vocês não vão mais dizer que vocês fazem licenciamento, certo? Eu até acho, assim, além de eu achar, vamos lá, né? Sempre tem as considerações da Rose. Além de eu achar um pouco prepotente a pessoa dizer que ela faz licenciamento, também tem a questão da responsabilidade que tem atrás disso, né? Porque imagina o tamanho da responsabilidade que você tem se você dá uma licença. Não. Você monta o processo com as informações que você recebe do empreendimento. Você tem responsabilidade em cima das informações que você botou dentro do processo, em cima daquilo que você elabora. Mas o processo de licenciamento, ele tem um todo, ele não termina e não começa ali na sua mão. Ali é só o ponto de partida para que ele vá até o final, tá? Bom, então, esclarecido isso, porque eu sempre falo no curso de licenciamento, eu falo muito isso, explico por A mais B, aqui eu só fiz um resuminho, mas é importante a gente ter essa concepção, porque quando o cliente contratar você para fazer o licenciamento dele, né, já que você faz licença, você vai ter que dar uma licença para ele, e aí o bicho pega, né, porque a gente sabe que não é bem assim. Bom, mas vamos lá. Por isso que é importante incutir no cliente a cultura de que o licenciamento é um processo que você vai dar um start, você vai começar ele, é uma engrenagem. Lá no final é que o processo vai estar concluído. Sendo que o processo de licenciamento ele não termina quando a licença é emitida, porque isso aí também é um outro equívoco que a gente tem. A licença ela tem condicionantes, ela tem condições e restrições, então esse processo continua andando por muito tempo, certo? Bom, mas então vamos voltar aqui para o nosso foco principal neste momento, que é essa questão da elaboração do processo. Se você vai elaborar um processo de licenciamento, a primeira coisa que você precisa saber, onde esse processo vai entrar. Para eu saber onde esse processo vai entrar, eu preciso saber qual é a atividade que o empreendimento desenvolve. Então, a partir do momento das características do empreendimento que me levam a poder consultar, eu tenho informações relevantes, informações suficientes para que eu possa entrar lá dentro da legislação e ver se aquela atividade é passível de licenciamento no Estado, se ela é passível de licenciamento no município. A partir disso, eu vou começar a trabalhar, a elaborar o meu processo de licenciamento. E eu tenho que tomar muito cuidado para fazer esse enquadramento de forma correta. E eu também tenho que tomar muito cuidado, porque pode ser que eu esteja trabalhando. Gente, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, tá? Inúmeras vezes. Você está trabalhando no processo para entrar com o processo no município, e no meio da história sai uma outra resolução, aquela atividade volta para o órgão estadual. Aí aquele processo não é mais município, aquele processo é Estado, daí você tem que pensar ele de uma outra forma. Tem outros documentos que você precisa colocar. Por quê? Porque o processo de licenciamento, cada órgão que analisa o processo de licenciamento tem um termo de referência específico para determinado processo. Então, não adianta você pegar o termo de referência do município e tentar aplicar no outro. Até pode ser que seja parecido, mas na grande maioria das vezes não é. Então, para o Estado, não vai ser diferente também. Então, tem estados, por exemplo, que você precisa apresentar o plano no licenciamento. Tem estados que você apresenta a RT do plano, mas você não submete o plano, deixa o plano disponível para fiscalização. Tem município que você tem que apresentar o habite do prédio do empreendimento. Tem município que só o alvará de funcionamento serve. Então, existe todas essas diferenças, são termos de referência, onde você vai ter relacionados os documentos que você precisa apresentar. Por isso que é tão importante definir a competência, porque este conflito de competência cabe a quem? Quem está elaborando o processo, esclarecer isso. Porque se você, vamos lá, vamos criar uma hipótese aqui, né? Hoje, a maioria dos processos são online, é um pouco mais difícil de acontecer isso. Mas como a gente ainda tem órgãos públicos que trabalham com processo físico, a gente consegue fazer
essa referência. Analisa comigo. Você pega o processo, você pega uma determinada atividade, você tem certeza absoluta que aquela atividade ela é licenciada pelo município. Você pega o termo de referência, pega todas as informações, monta o processo, submete o processo na Secretaria de Meio Ambiente do município, e você tem certeza absoluta disso. Só que assim, na última semana mudou a legislação. Você submeteu o processo, o seu cliente pagou uma taxa. O empreendimento no qual você trabalha pagou uma taxa, que é a taxa de análise de processo. Também já falei sobre isso em live, falo muito sobre isso no curso. Não é uma taxa para emissão, assim, todo mundo acha, é a taxa para me dar a licença. Não, é a taxa de análise do processo, análise e continuidade daquele processo. Tá? Por isso que tem atividades, empreendimentos que a taxa é tão alta. Bom, mas não vou entrar nesse detalhe também. O cliente, o seu superior hierárquico, quem seja, pagou a taxa. Só que aquela atividade ela não é passível de licenciamento no município. Aquela atividade é passível de licenciamento no Estado. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pedir a devolução da taxa antes que o processo entre em análise, você vai ter que montar um outro processo para protocolar outro processo no órgão estadual, pagar uma outra taxa, que realmente... Ah, mas eu posso aproveitar a taxa do município para o Estado? Não. E a do Estado para o município? Também não, porque são órgãos ambientais distintos, não tem essa questão de aproveitamento de taxa. Você pagou, você pode até pedir uma devolução, só que cada ente público tem uma forma de ver isso, de como vai acontecer. E tem, muitas vezes, a taxa não é devolvida, simplesmente porque ela não é devolvida, o processo já entrou em análise, o processo entrou em análise, acabou. Por quê? Porque a taxa é de análise de processo. Então, é muito importante você ter certeza absoluta, segurança, de que está entrando no órgão correto, para você não ter esse conflito, esse ônus, né? Para quem realmente passou para você todas as informações para que você elaborasse o processo com segurança. Às vezes, acaba acontecendo, assim, do lado jurídico da história, eu vejo muito isso. Por isso que eu estou trazendo essa pauta hoje. O pessoal que protocola, não olha direito, ou pega uma legislação que está desatualizada, pega lá uma legislação de 6 meses atrás. Quem trabalha com licenciamento sabe que legislação de 6 meses é coisa assim do milênio passado, né? Pega uma legislação que está desatualizada e depois chega lá, dá na trave. Pior ainda, quando tem a regra dos 120 dias, né? Quando tem a regra dos 120 dias. Eu tenho um processo de licenciamento, isso é uma coisa bastante comum também. Eu tenho um processo de licenciamento, minha licença, ela era do Estado, era o Estado que me licenciava, beleza, agora precisa entrar com a renovação, eu vou entrar ali 120 dias, né, aquela história toda que todo mundo já conhece, eu vou entrar com 130 dias antes, mas em momento algum, quando eu estava trabalhando no processo de renovação, porque eu começo a trabalhar no processo de renovação 2 meses antes, no mínimo, né? No mínimo, 2 meses antes, quando a documentação é basiquinha, assim, é o feijãozinho com arroz, né? Se eu preciso de algo mais elaborado, eu tenho que começar antes ainda. Na verdade, o ideal de um processo de renovação é que 6 meses antes de eu entrar com o processo, eu já tenha todas as informações alinhadas. Por quê? Porque ao longo da vigência da licença, eu já fui fazendo o tema de casa, eu já fui olhando todos os requisitos da licença, já fui cumprindo as condições e restrições, eu já fui dando vida àquela licença. O que não pode acontecer é a licença chegar e ir para o cofre, que a maioria das vezes é para o cofre, fica super bem guardada, né? E na hora de renovar, tira do cofre e vai olhar o que tem que fazer. Não. Eu vou acompanhando ela, a dinâmica dela ao longo da vigência. Quando eu chego na fase da renovação, eu já tenho tudo pronto, já está tudo esquematizado. Mas, mesmo assim, no mínimo 2 meses antes, eu já começo a trabalhar tudo isso. Já começo a olhar com atenção todos esses itens. Por quê? Para não dar na trave. E a primeira coisa que eu vou olhar é onde? A legislação. Continua sendo no Estado ou agora ela passou a ser municipal? Não, ela continua sendo... Não vou olhar a legislação, confio. Eu olhei lá atrás, eu lembro, eu confio. Beleza, confia. Quando chega na hora de submeter o processo, não dá. Por quê? Porque aquela atividade foi por competência, né? Ela veio para o município. Mas Rosiane, ela não está na resolução. Tem uma resolução aqui no Estado que tem todos os impactos locais relacionados. E aquela atividade, eu olhei ela.
Eu olhei a fundo, eu peguei o código dela, olhei na tabela, olhei o que limitava ela, seja volume de efluente, volume de resíduo, área construída, hectare, cabeças de gado batida, seja lá qual foi o critério, qual o critério que o órgão usou, e lá diz que ainda é estado. Sim. Só que se vocês olharem as entrelinhas, né, da Lei Complementar 140, por isso que eu digo que a Lei Complementar 140 todo mundo tem que ler, lá está escrito que os municípios podem licenciar os impactos locais, mas também está escrito que os estados podem passar para alguns municípios por delegação. Ou seja, pode ser que essa atividade específica que você consultou a resolução estadual e ela continuava sendo licenciada pelo órgão ambiental do estado, por delegação ela tenha vindo para o seu município. Ah, Roseli, mas aí eu vou ter que adivinhar? Não, você não vai ter que adivinhar, mas você vai ter que fazer um meio campo de tudo isso, você vai entrar em contato, você vai, tá com o processo 2 meses antes? Beleza, o que você vai fazer? Entre em contato consultou o sistema, ainda é estado, entra em contato com o município, para ver se não vem nada por delegação, para ver se as informações estão corretas, se elas têm a mesma interpretação. Por quê? Porque você não quer gerar o ônus de pagar 2 taxas, porque você não quer perder os 120 dias para não ter que ficar dando explicação para ninguém, e porque você quer que o seu cliente, seu superior hierárquico, se sinta seguro com o seu trabalho. Perguntar não é feio. Feio é fazer as coisas porque não teve coragem de perguntar. Então, vai lá, entre em contato e pergunta. Processos de licenciamento, a gente precisa ter uma relação com o órgão ambiental muito redonda. E quando eu falo em relação com o órgão ambiental muito redonda, é respeitar o órgão ambiental e ter o respeito do órgão ambiental também. É por isso que eu falo que o processo ele nasce na sua mão, mas ele tem vários desdobramentos, né, ao longo. Então, é importante que esse processo entre certo, entre redondo, para que na análise do órgão ambiental ele também flua de forma correta, de forma precisa, as informações estejam claras, não esteja omitindo nada, para que a licença seja expedida de forma mais transparente possível, para que você consiga atender os condicionantes da licença de forma concreta, de forma correta, coerente com aquilo que você realmente faz. Então, é uma cadeia. E quem starta a cadeia somos sempre nós, a gente que está aqui na ponta, trabalhando na primeira parte do processo. Então, na dúvida, se o processo é estado, se o processo é município, entre em contato e faz uma consulta, pergunta. Ah, mas eu tenho vergonha de ligar. Outro dia, uma aluna do Seja Consultoria, né, do SAC, numa mentoria, ela me disse assim, antes de fazer o curso, eu ligava para o órgão ambiental para perguntar as coisas e eu nem dizia quem eu era, porque eu tinha medo que eles me identificassem, descobrissem quem eu era e achassem as minhas perguntas muito idiotas. Gente, não existe isso, não existe isso. Porque o interesse do órgão ambiental é que o processo chegue para ele o mais redondo possível, porque ninguém quer perder tempo fazendo comunicação de despacho, ofício pedindo complementação, ninguém quer isso. Todo mundo quer que as coisas fluam, né? Então, quando tenho dúvida, entro em contato, pergunto, questiono, não tem por que não fazer isso, tá? Isso é uma prática que a gente adotou, assim, que eu percebo que muitas vezes os profissionais que trabalham na área de meio ambiente parece que tem um ranço com o órgão ambiental. Ah, vai sentar, não vai olhar o meu processo, não vai abrir, porque eu vou ligar e a pessoa vai me achar burra, vai me esculachar na hora de responder. Não existe isso. A gente tem que, lógico, a gente tem que saber o que perguntar também, né? Não é ligar lá e ficar viajando, né? A gente tem que ser perguntas objetivas. Ah, não quer ligar? Manda um e-mail questionando. Mas, assim, na dúvida, sempre procura um esclarecimento. Por quê? Esse conflito de competência, realmente, ele existe, tá? Quando eu me formei em Direito, eu fiz o meu TCC, eu já contei isso para vocês algumas vezes. Eu fiz o meu TCC em cima de conflitos de competências no licenciamento ambiental e o poder discricionário. Eu peguei casos específicos de clientes da consultoria que o Estado entendia que o licenciamento era do Estado, o município entendia que o licenciamento era do município, peguei vários municípios, vários estados, os clientes aprovaram, protegi os dados deles, com certeza nenhum deles tiveram seus dados vazados, mas
assim, a forma como as coisas eram interpretadas e a diferença que a gente tinha de entendimento. Muitas vezes, assim, estado e município, e não eram municípios pequenos, né? Eram municípios grandes, um porte considerável. E contatos assim que eu tinha tido contato com a técnica do estado, contato com a técnica do município, e mesmo assim não tinha sido uniformizado no entendimento. Então, esse entendimento, tá? A uniformização desse entendimento, ela sempre parte de nós. Nós que conhecemos o empreendimento, né? Nós que montamos, que sabemos o que realmente aquele empreendimento faz. Então, eu preciso ter essa segurança na hora de fazer uma consulta também. Eu não posso fazer uma consulta aleatória, né? Eu preciso ter o entendimento para fazer uma consulta mais robusta. Uma questão também que eu já vi e que eu acho extremamente complexa é quando o empreendimento ele opta por entrar no conflito de interesses, de entrar nessa divergência de entendimento e de competência. Por exemplo, eu não quero que a minha licença, o cliente já chega a queima-roupa, tá? Já vi situações deste caso, acredito que talvez vocês também já tenham visto. Se vocês não tiveram, se preparem que vocês vão ver. Eu não quero ser licenciado pelo município. Eu não quero ser licenciado pelo município por N motivos, porque tem divergência política, porque teve uma confusão com o secretário, porque acha que o município pega muito no pé, ou porque tem algum problema, por exemplo, eu tenho um problema com o meu alvará de localização, então eu não quero entrar no município, porque se eu entrar no município eu preciso de alvará de localização. Tem alguns municípios que pedem, não são todos. Então eu quero fazer no estado. Te vira, eu quero fazer no estado. Já tem clientes que é o contrário. Não, eu não quero fazer no estado, porque é muita coisa, porque é muita confusão. Às vezes até porque a taxa é mais alta. Eu não quero fazer no A, eu quero fazer no B, porque no B a taxa é menor que o A. Só que não é assim que as coisas funcionam. Tá? Então, você acaba fazendo, né? O cliente acaba gerando um conflito de competência que é extremamente desnecessário. Porque, ok, vamos supor que o meu limite para uma determinada atividade, para eu saber se ela é estado ou município, eu preciso saber a área útil dela. Até 2.000 metros quadrados ela é estado, ela é município. Acima de 2.000 ela é estado, por exemplo, tá? Aí você vai lá e você verifica que o cliente tem 2.100 metros quadrados de área útil. Aí o cliente, não, mas eu não quero ser estado, eu quero ficar no município, porque eu conheço o cara que conhece o cara que conhece o cara que disse que a vizinha dele falou que a licença é mais rápida. Porque sempre tem alguém que conhece alguém nessa cadeia, e geralmente são pessoas que você não tem nem noção de quem é. Assim, eu nem entro no mérito de discutir quem é quem. Né? Eu digo que assim, a minha veia política é seca, né? Se eu dependesse de política, eu morri de fome, porque eu não tenho esse jogo de cintura. Mas, peraí. Eu quero, então, a minha área útil não a gente vai deixar menos de 2.000, porque tá, vai deixar menos de 2.000, beleza. A gente vai deixar 1.990, então, para não deixar 2.000 redondo, porque 2.000 redondo, né, dá muito na cara. Tá. Gente, não dá para fazer isso. Simplesmente não dá para fazer isso. Porque olha a quantidade de coisas vinculadas a isso que tem. Então, você vai gerar um conflito de competência que não é necessário. Daí, amanhã ou depois, o que acaba acontecendo? Vamos evoluir. Vamos supor que você tenha entrado nessa roubada. Você tenha montado um processo dizendo que o que caracteriza o empreendimento é a área, e você diz que é 1.990 metros quadrados de área útil, certo? Bota isso no órgão municipal. Aí alguém lá no órgão municipal não tinha isso no termo de referência, mas alguém resolveu pedir uma planta atualizada do imóvel. Ou simplesmente alguém consultou o Google e viu que a área era divergente daquilo que você colocou. Com que cara você vai ficar? Eu sei que tem gente que faz, mas cada um responde pelo que faz. Quer fazer? Faz, mas lembra que você vai responder por isso. Então, às vezes é muito mais fácil você explicar para o cliente: olha, não dá para fazer, vou fazer desse jeito, está errado. A competência do município, ela vai só até 2.000. Você tem mais de 2.000. Então, não tem. Amanhã ou depois, isso vai vir à tona. E daí? Com que cara você vai ficar? Tem casos, muitas vezes, que
coloca menos área construída. Não vai impactar. Como é que eu vou colocar menos área construída? Se tem um PPCI, se tem um alvará dos bombeiros que tem a área construída lá, como é que eu vou botar uma informação diferente daquela informação que é um documento oficial? Então tem que ter muito cuidado, porque a gente já tem por si só um conflito de competência grande entre esses órgãos. Imagina a gente gerar esse conflito ainda. Fica muito mais difícil de controlar tudo isso. Então, eu preciso ter claro quais são os parâmetros, os meus parâmetros de controle, para saber se isso é competência do Estado ou se isso é competência do município. Eu conheço os meus parâmetros de controle? Beleza, mas eu preciso me manter atualizada em relação a esses parâmetros de controle. Eu vou entrar com um processo, eu preciso saber se realmente aquilo é Estado, se realmente aquilo é município. Preciso ter isso claro. Não tenho dúvida. Vou consultar o órgão ambiental, vou fazer uma pergunta, vou ver uma pergunta, lógico, né, que seja pertinente, e vou ver qual é o entendimento do órgão ambiental em relação a isso. Uma outra coisa que a gente percebe que acontece também. Vou enquadrar no código de atividade equivocado. Porque às vezes a empresa desenvolve tantas atividades que a pessoa fica com dúvida na hora de enquadrar e acaba enquadrando na atividade errada. Protocola com a atividade errada. Aí o técnico analisa o processo, está analisando o processo, está andando, tudo certo. Chega lá no ponto da história, o que o técnico faz? A vistoria. Agora, vamos lá. Eu acho que acho que vocês pararam de me ouvir quando eu falei da questão da vistoria do técnico, né? Porque agora eu até perdi um pouco da linha do raciocínio. Vamos lá, vamos tentar de novo. Então, quando o técnico ele vai fazer a vistoria, ele pode verificar que existem atividades que ele analisou o processo, ele foi fazer a vistoria, né? Ele pode verificar que existem atividades que não estão relacionadas. Gente, está aparecendo aqui, né? O chat para todo mundo, porque para mim tá. O Clay tá aqui, Sidraque, o Jarbas, Gustavo, Angélica. Que loucura isso, né? Todo mundo ficou. Engraçado que ficou mudo para vocês e para mim estava tudo certo. Tá aparecendo para vocês? Tá, beleza. Bom, então, o técnico analisa o processo, ele vai fazer a vistoria e ele chega lá e ele pode encontrar uma atividade, por exemplo, que não estava relacionada nas atividades no processo, no início do processo. Ou ele pode encontrar atividades, ele vai verificar, não, se mudou a atividade, essa atividade não estava inserida, se muda o porte. Então, o código que o empreendimento foi cadastrado tem que ser corrigido. Ou ele pode encontrar, de repente, uma atividade que estava relacionada, que ele chega lá e ele não encontra, por interpretação. Não, a atividade que você relacionou não é essa atividade é outra. Então, isso aqui não é nesse órgão ambiental, você tem que. É competência municipal, por exemplo. Então, existe essa diferença. E o técnico pode detectar isso no momento da vistoria. Isso sendo detectado, você tem que entrar com o processo no outro órgão. Não tem como, eu vou pegar esse processo, vou levar para lá e vou continuar lá. Não, lá é outro mundo, é outra vida. Começa tudo do zero. E se você entrou com prazo, se já está correndo os seus 120 dias, como é que você vai resolver isso? Você tem que resolver, de alguma forma. Não dá para simplesmente, e agora o que eu fiz? Não, tem o documento do técnico dizendo, indeferindo, mas você já sabe que o processo vai ser indeferido. Você já sabe que aquele processo você vai ter que protocolar num outro órgão. Então, já vai trabalhando nesse processo. Pega o indeferimento e protocola no outro órgão, junto com o processo que você elaborou, que você montou. Mas toma muito cuidado com as informações divergentes, porque você coloca uma informação, não, ninguém vai perceber isso. Gente, não tem como não perceber. Não tem situações, por exemplo, de armazenamento central de resíduos perigosos, né? Assim, empresas que fazem gerenciamento de resíduos, que licenciam centrais de resíduos perigosos. Aí coloca no processo de licenciamento 250 metros quadrados. Você chega lá e você verifica que tem muito mais do que isso. Só área de estacionamento tem quase 1.000 metros quadrados. Ninguém é idiota. As pessoas percebem isso. E é isso e essa mensagem que você quer passar? Não, tem que fazer a coisa da forma correta.
Porque se eu não faço da forma correta, o empreendimento ainda pode ser autuado por isso, deveria ser autuado por isso, né? Então, a responsabilidade é muito grande para a gente estar chamando responsabilidade que não é nossa, né? Eu fico muito feliz até quando eu vou falando, e daí eu vou lembrando e vou comentando, né? Teve uma pessoa, uns alunos várias pessoas, né, do Seja Consultoria já me disseram isso, mas teve uma pessoa, uma menina que me marcou muito, porque ela dizia que o fato dela ter do cliente uma procuração onde ela pudesse assinar tudo e assumir todas as responsabilidades, ela achava o máximo aquilo. Até ela fazer o curso e entender o problema que aquilo podia gerar para ela profissionalmente. E por conta disso, ela começou a limitar, né, a procuração e as responsabilidades que ela assume. Então, essa questão, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu preciso limitar as responsabilidades que eu assumo ao extremo sempre, né? Então, eu preciso fazer a pesquisa, ver ao certo se realmente aquela atividade ela vai entrar com processo de renovação, se aquele processo de renovação vai acontecer ali, ou aquele processo de renovação passa a ser num outro órgão. Por quê? Porque eu não posso, Rosélio, criar um conflito de competência numa questão que já é tão conflitante, né? Que já se fala tanto a respeito. Pessoal, eu preciso que vocês me ajudem, se vocês me perguntem se vocês têm alguma dúvida, porque eu tinha uma linha de raciocínio e com a história de ficar sem som e sai e entra, e eu perdi a minha linha de raciocínio, tá? Então, eu peço desculpas para vocês, mas isso aconteceu. Vamos fazer o seguinte, enquanto vocês se organizam aí, eu vou falar para vocês, vou dar os recados, pode ser? Vou dar os recados, então, enquanto vocês veem as perguntas para me mandar. Então, eu me sinto professora, assim, no final da aula, com as crianças, né, para anotar o tema de casa, sou eu dando os recados, né? Ou então alguém no final da missa, né, que dá os recados da paróquia, pode ser também, né? Por que não? Vamos lá. Os recados. Semana que vem, então, tô de férias, né? Vocês não esqueceram que eu tô de aniversário, né? Não pode esquecer que eu tô de aniversário, isso é extremamente importante. Tô de aniversário no próximo domingo, então semana que vem eu tô de férias, né? Umas minhas polêmicas férias. Então, semana que vem eu vou deixar um vídeo para vocês, tá? Já conversei com a Rafa sobre isso. Vai ser um vídeo que já gravei ele, inclusive, sobre auto de infração para leigos, tá? Eu já fiz alguns vídeos sobre auto de infração, né? E geralmente eu recebo muito questionamento de leigos mesmo, assim, de pessoas que, não sei, casos assim, o meu pai derrubou uma árvore, e daí ele foi multado, e o que ele faz, sabe? Questões bem básicas, tá? Então eu gravei um vídeo bem basicão mesmo, e ele vai estar aqui semana que vem no mesmo horário. Na outra semana, que é dia 19, semana que vem, dia 26, tá? A gente vai falar sobre as 3 fases do licenciamento. Só que eu não vou falar sobre LP, LI e LO, porque quando a gente fala em 3 fases de licenciamento, todo mundo fala de LP, LI e LO. Isso, para mim, é assunto superado. A gente vai falar as 3 fases do licenciamento, na minha percepção, o que é? É a elaboração do processo de licenciamento, a análise e expedição da licença e o andamento depois da licença. Para mim, essas são as 3 fases do licenciamento. O que eu tenho que pensar para montar o processo? O que acontece durante a análise do processo? E o que eu vou fazer com a licença lá no final? Então, a gente vai falar sobre isso no dia 26. E eu preciso lembrar vocês que estou de aniversário dia 17 de outubro, domingo, tá? Já vi que o Jarbas já me mandou os parabéns ali, já estou recebendo os parabéns antecipados, tudo certo. E eu tenho de novo, tá? E a última vez que eu vou falar isso, prometo. Sim, tu fala em 3 fases de licenciamento LP, é isso aí. É isso aí. A primeira coisa que as pessoas pensam, LP, LI, LO. Não. Isso aí já é assunto superado para nós. Feito? Tá. Inclusive, eu tenho um curso sobre licenciamento que eu não falo sobre LP, LI e LO. Eu falo sobre tudo menos LP, LI e LO.
explico mais ou menos o que é e tal, mas é que eu acho que isso, assim, ó, chuta uma pedra, o conceito sai de trás, então não tem por que a gente estar falando disso, a gente tem que falar de realmente coisas que interessam, que agregam, que vão fazer diferença no serviço que a gente vai prestar, né? Pessoal, eu não vejo mais vocês, a gente só vai se encontrar de novo no dia 26, mas eu vou estar, vocês vão mandar as perguntas, essa semana eu ainda devo gravar alguns vídeos, todas as perguntas que estavam disponíveis para eu gravar, eu gravei hoje, então eu não tenho mais nenhuma pergunta disponível para mim gravar. Se entrarem perguntas novas até o final dessa semana, eu vou gravar com certeza, mas assim, não vou mais falar do Seja Consultoria esse ano, tá? Tá a fim de fazer? Vai lá, se inscreve, a gente vai se encontrar no curso, vai ser muito legal, a gente vai poder conversar bastante, que é o que eu gosto de fazer. A gente vai se encontrar dia 26, então, para falar das 3 fases de licenciamento, Clay, que não é licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Ok, pessoal? Um beijo bem grande para vocês. Desculpem a pane hoje, realmente não sei o que aconteceu. Agora está tudo ok, está tudo funcionando. Mas de certo era porque era para a gente só falar até ali, né? Não sei. Talvez seja isso. Eu sempre acredito que quando as coisas não dão certo é porque elas não eram para dar, porque elas têm que ficar paradinhas neste ponto, certo? Então, domingo que vem, me mandem muita luz, muita energia, porque eu vou estar recarregando as minhas baterias, vou voltar a 1000. O ano passado, quem me acompanha desde o ano passado, sabe que quando eu saio nas minhas férias de aniversário, eu volto muito, muito, muito turbinada. Então, eu vou estar cheia de novidades, com um monte de coisa para fazer, e a gente vai conversar bastante, com certeza. Deixa eu ver o que eu tenho. Eu não consegui ler, eu perdi todo o chat da outra página, me desculpa, eu sei que tinha algumas coisas, mas eu perdi. Deixa eu ver aqui, a Angélica, sim, parou na parte do processo técnico, beleza, tá aparecendo, né? Jarbas, parabéns, obrigada, Jarbas. Tá, o Clay, que a gente está falando, que fala em licenciamento ambiental, 3 fases, todo mundo pensa em LP, LO, né? Obrigada, Rogério, pelos parabéns. Alice, um beijo, Alice. Amanhã eu vou te ver no escritório. Gente, a Alice trabalha comigo lá na consultoria, uma pessoa maravilhosa, um anjo na minha vida e agora na vida da Rafa também. Gustavo, bom descanso. Obrigada, Gustavo. Foi fantástica essa live, definitivamente, novamente. Parabéns, você, muito obrigada. O que a Rafa está botando? Pessoal, eu vou juntar as 2 lives. E publicar um vídeo só. Ótimo, ótimo. Obrigada, Angélica. As informações do curso Jarbas. Tem que se inscrever na lista de espera e daí vai receber um e-mail, tá? Mas só para quem está na lista de espera. Por quê? Porque eu já abri 17 vagas e eu sei que a fila de espera tem mais de 100. Mas eu só abri 17 vagas porque eu só posso guardar. Não é um número cabalístico. 17 realmente é porque é o dia do meu aniversário e eu consegui aí entre final de novembro e início de dezembro encaixar as 34 mentorias, tá? Que eu não abro mão delas, já falei isso para vocês. Tem tópico sobre cadastro técnico federal também, vi que existe um outro curso específico. Cadastro técnico federal é um outro curso, tá, Clay? Que inclusive a gente lançou semana passada, dia 5, relançamos ele, né? Porque a gente regravou todo uma vez que mudou, né? A instrução normativa do IBAMA de cadastro técnico federal APP mudou. Então, a gente regravou todo o curso e relançou ele na semana passada. Um curso novo, tá? É um outro curso lançado. E a Rafa botou o link de espera abaixo do vídeo, isso. E a Alice, sim, a Alice é um anjo na nossa vida. Gente, a Alice é uma pessoa fantástica. Um dia vocês ainda vão conhecer ela. Eu ainda vou conseguir fazer uma live com ela. Me aguardem. Eu ainda vou conseguir fazer uma live com ela. Deixa para mim. Um beijo bem grande. Nos vemos daqui 15 dias. Vão me mandando os comentários de vocês. Eu tenho uma outra coisa que eu preciso. Gente, quem não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Porque eu tenho uma meta pessoal e eu sempre esqueço de falar dela. A minha meta pessoal é ter 2.000 inscritos no meu aniversário. Meu aniversário é domingo. Tá com 1.900 e alguma coisa. Então, vamos lá. Quer me dar um presente? Se inscreve no meu canal. Eu vou amar, tá bom? Um beijo bem, bem grande e a gente se vê dia 26. Tchau, tchau.